Saudações Jaguares! Aqui é o Titius com mais um vídeo sobre o Hornet. Esse é um conteúdo opcional sobre a configuração dos controles e key bindings para o FA-18 Charlie. Falaremos um pouco sobre periféricos essenciais para o DCS, comandos mais utilizados, comandos no joystick ou rotas, cockpit interativo e, como é muito conteúdo para uma sessão só, dividirei o vídeo em duas partes para facilitar a vida de quem costuma fazer lanchinho durante as atividades. Bora lá! Beleza, pessoal! Estamos aqui na Carlinga do 033, nosso escritório por algum tempo, e hoje a ideia é falarmos sobre configurações e periféricos para o DCS, em especial o Hornet. Assunto meio burocrático, mas que veremos uma vez só. Você já deve ter percebido que o DCS é um simulador que chama a atenção pelo belíssimo visual e pela aparente complexidade insana. Peraí, Titius. Tecnicamente o DCS não é simulador de voo. Ele não atende todos os requisitos da definição. Bem observado. Vou aproveitar essa deixa e dizer que não será o único termo que farei uso menos rigoroso. Como eu disse, apesar de eu saber a diferença de um simulador para um Flight Training Device, para um AATD e outros paranauês, minha ideia não é parecer mais competente ou habilidoso, é facilitar a construção do conhecimento. Ao longo da série teremos várias outras situações em que eu utilizaria um termo que não é o mais preciso, mas por ser mais conhecido facilita o entendimento. Eu só não desisto de falar Carlinga. Esse eu gosto. Já pensou que show um capítulo de Ground School com o título de Carlinga Training, ao invés de Cockpit Training? Enfim, continuando. Espera aí, 2 palitos. O maluco vai decolar ali, a gente precisa andar fechadinho aqui. Aí. Pela sua complexidade, o DCS é melhor aproveitado com periféricos próprios para o voo virtual. Na minha opinião, por ordem de importância são joystick ou rotas, o head tracker, e aí tanto faz se é o track IR, free track, face track no IR, open track e outros, muitos que devem aparecer já. Por último, os pedais. No Hornet especialmente, a gente não precisa pedal de cara. Apesar do VR aumentar muito a imersão, o HMD vai para o fim da lista, pois exige equipamento muito parrudo para funcionar bem, e a ideia é acelerar o início. Assim como outros hobbies levados a sério, o voo virtual não é barato, mas dá para ir comprando os equipamentos devagarinho ao longo do tempo para doer menos no bolso. O bom é que esses periféricos não ficam obsoletos rapidamente e duram um bom tempo se forem bem cuidados. Os pedais da Cytec, por exemplo, que eu comprei em 2007, cada ano de uso saiu mais barato que uma pizza. Durante anos eu usei um X52, que na minha opinião é um modelo de ótimo custo-benefício. Ano passado, 2021, eu resolvi me dar de presente de aniversário um Rotas de tier superior. Vi que a Winwin estava prestes a lançar um baseado no Hornet, o que me pareceu bastante interessante. Bom, depois de 20 dias de troca de e-mail, eu não havia conseguido descobrir sequer quanto custaria o danado. Acabei abandonando a ideia. Bad timing desse lançamento, que eu dei de sync total com a Winwing. Bom, acabei comprando um Warthog com a manopla do FA-18 Charlie. Assim, na minha mão direita, os switches do joystick estão no mesmo lugar que no do Hornet real. E na esquerda, o manete do A10 é um bom compromisso. Bom, o head tracker que eu uso é o Track IR5, que eu comprei em 2009. Hoje, se eu fosse montar um rig do zero, acho que partiria para o OpenTrack, que é uma solução ótima, pois é baseado em câmera comum para web, é bom e sai muito mais barato. A filosofia da minha configuração é que os controles mais utilizados sejam acessados com facilidade. A base do throttle do Warthog, por exemplo, tem vários switches destinados ao acionamento, que não são tão úteis nas outras fases do voo. Assim, eu costumo acionar com o mouse nos painéis interativos e usar esses switches da base para fazer outras funções mais importantes depois da decolagem. Vamos abrir a tela de configuração e falar dos comandos olhando a lista. Primeira coisa que a gente observa é que tem comando pra caramba, né? São centenas de comandos aí. Mais de um periférico para mapear tudo isso daí. O pessoal que tem o Semped em casa, vou isso daí. Aqui em cima não só diz qual é a aeronave que eu estou configurando, qual é o módulo do DCS que eu estou usando esses comandos, mas também tem aqui um agrupamento por equipamento.
facilita aí. Então, se eu quero configurar um determinado equipamento, procuro aqui e ele mostra só o que tem para aquele equipamento. Uma outra opção, e é a que eu uso, eu costumo deixar ticado aqui esse Foldable View. Ele faz o quê? Deixa todo mundo agrupado, os sistemas estão agrupados aqui e as funções. Tem uma caixinha de busca onde eu posso digitar o que eu estou procurando e ele me dá o comando e o que está no momento associado. Para o gatilho, o segundo estágio do gatilho está associado ao espaço no teclado, nada no pedal, nada no manete, e no joystick o botão 1 é o segundo estágio. E assim funciona para qualquer um dos comandos. Eu posso optar por mais agrupado ou menos. Eu costumo deixar fechado, para ficar menos poluído visualmente. Outra coisa a se saber é que aqui em cima eu tenho os periféricos que o DCS está detetando. Obviamente, para o DCS detetar, eles têm que estar no Windows. Se de repente tem alguma coisa conectada que o DCS não está enxergando, clico aqui em Rescan Devices e ele acaba colocando na lista. Ao clicar nesse triângulo da direita, ele abre um menuzinho específico deste periférico e nele eu tenho as opções de limpar todas as relações, resetar para o que era o default, abre um painelzinho para que eu faça um ajuste fino da relação do force feedback para os dispositivos compatíveis. Posso também carregar e salvar os arquivos de profile, que depois de preencher todo esse monte de relação e associação, convém salvar isso daí. Então, ao clicar em carregar, eu tenho lá o dos meus pedais, do teclado, do stick e do manete. Posso desabilitar e posso gerar um HTML com essas relações. Isso vale para cada um dos periféricos. Nossa próxima associação aqui, eixos. Tomando como exemplo aqui esse slider do Warthog. Ao clicar aqui eu também tenho opções. Vou limpar e aí a gente pode configurar do zero. Então, adicionar uma relação, ação que vai ser executada e ao movimentar o eixo ele percebe onde está tendo variação e faz a associação. Se quiser, posso colocar algum modificador. Ok. Está associado então o slider do manete do Warthog ao brilho do HMD. Botão direito me deixa a opção de ajustar, fazer um ajuste fino aqui nessa associação. Um eixo analógico normal tem o ponto central como zero. Se eu movo para uma extremidade o meu controle, o movimento físico, ele mapeia o valor máximo. Movi para outra extremidade, ele mapeia o valor máximo para aquele outro lado. Isso daí, ponto central zero, é um eixo analógico normal. O outro tipo de eixo analógico é o slider, que funciona um pouco diferente. Por quê? Numa extremidade é o valor máximo, na outra extremidade o valor mínimo. O zero é em uma extremidade, não é no valor central, do mesmo jeito que é um eixo analógico normal. Eu tenho opções à direita para customizar essa relação, ou seja, se eu colocar no extremo físico do meu controle, ele coloca o valor máximo para aquele extremo. O Dead Zone permite que eu coloque um valor limite a partir do qual ele começa a mapear os resultados. Ou seja, coloquei aqui 25. Até 25 eu vou estar oscilando aqui e nada vai acontecer na saída. A partir desse valor, aí ele começa a mapear, até que o meu curso físico chega no máximo, ele coloca o valor máximo. Para o outro lado, a mesma coisa. Então, ou seja, a partir de quanto na entrada é que eu vou começar a mapear a saída. Isso é bastante utilizado para quem tem uma região central do joystick que não está parando sempre no mesmo lugar, às vezes a mola está com problema, ele não está conseguindo centralizar. Então, para permitir que o jogo entenda que ele está sempre zerado, você pode usar aí o Dead Zone. A outra opção é a saturação no eixo X. A saturação é o oposto do Dead Zone.
qual é o valor limite do controle que ele deve entender como 100. Aqui eu pus 76, ou seja, se eu for aumentando, a hora que chegar em 76, ele vai mapear 100. Então, 80 é 100, 74 não, mas 79 é 100, 80, 90, tudo isso já é 100. É o oposto do dead zone. Saturação Y é o máximo que eu vou atingir de valor. Ou seja, se eu colocar aqui 80, mesmo que eu leve o controle para extremo, o valor máximo vai ser 80. Movendo a curvatura, eu mudo essa relação linear dos controles. Eu passo a ter, nesse exemplo, um movimento maior da mão para produzir um resultado menor. Ou seja, o movimento físico da minha mão é maior para produzir um menor resultado. Então eu consigo, de repente, subir só 1% do meu motor, 2%, passo a ter maior resolução aqui. O pessoal costuma usar isso aqui no centro para aumentar o controle do stick ou mesmo do manete da maneira linear. Nesta próxima opção, é possível inverter a inclinação, ou seja, se o valor máximo do eixo era obtido com o manete todo para frente, ao inverter, o valor máximo passa a ser o manete todo para trás. Já a curva do usuário permite grande customização, mas não a veremos agora. Agora que a gente já sabe como configurar, vamos ver lá o que eu tenho. Eu tenho no stick Pitch and Roll. Valor default, tanto para o pitch quanto para o roll. Está aqui. Pedais. Potenciômetro velhinho aqui, está com spike. Isso aqui vai chacoalhar um pouquinho meu leme, não é desejado. Para resolver, estou vendo, o valor nunca passa de 1. Estou colocando 1 como dead zone. Ou seja, só quando essa grandeza for maior que 1 que ele começa a mapear. Então está chacoalhando aqui, mas aqui está sempre em 0. Outra coisa que eu uso é o seguinte, coordenação motora nos pés é menor, coloco então uma curvatura de 20, movimento mecânico, né, o movimento que eu tenho que deslocar fisicamente meus pés, é maior para produzir uma entrada mais fina. Tenho mais finesse, consigo manter melhor centerline. Ok. Aí só para mostrar como eu salvo, vou lá, Save Profile. Esse cara aqui é pedal, então pedal está lá. Sobrescrevi minha configuração anterior. Próximo que eu vou olhar, vou pular esse aqui por enquanto, é o manete de potência esquerdo. Está aqui, só falando que é um slider, o resto tudo default. Direito também está mapeado no Warthog, slider, default. O próximo que a gente vai ver são os freios. Pedal do SciTech, pedal esquerdo, o direito é análogo, slider ticado, invertido ticado, saturação de 90. Por que eu coloquei isso daí? Quando eu chego no final do curso, estou aplicando freio máximo, eu não quero frenagem diferencial porque vai entortar o eixo longitudinal da aeronave. Então, colocando isso daí garante que passei de 90, ambos estão aplicando o máximo de freio. E aí eu não preciso nem estar forçando o pedal no final do curso porque eu já vou ter a frenagem máxima. O pedal direito, mesma coisa, está lá, 90%, slider e invertido. Eixos configurados, esses aqui a gente volta depois, vamos aqui tirar do Foldable e selecionar Stick. Antes de prosseguir com a configuração do Stick, toma lá uma água e depois continuamos. Se não estiver com sede, clica aí na caixinha e já assiste à parte 2.